Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês para trazer aqui mais uma dica de leitura, uma obra para quem gosta de pesquisa e de estudo de escatologia, né, a doutrina das últimas coisas. E uma obra que foi lançada recentemente, praticamente foi em março desse ano. Tem uma outra edição dela, tá? Para quem não conhece, é uma obra da Carisma, com esse mesmo tema, mesmo autor, capa diferente, só que aqui eu vou trazer de uma edição especial. Antes de eu apresentar para vocês aqui, dá aquele like, aquela curtida, não deixe de passar pelo canal sem se inscrever e ajuda também a gente a alavancar o nosso trabalho nos seus grupos, no grupo que você faz parte, do Telegram, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou até o grupo da sua igreja. E também não se esqueça, aciona o sininho das notificações, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, ok? E o nosso grupo também está sempre aguardando quem quiser fazer parte, não é grupo de debate, não é grupo de enfrentamento teológico, é um grupo de informações, né? Promoções ou lançamentos no mercado, pessoal que está trocando, vendendo material, tá? Quem quiser fazer parte é só mandar o seu nome, o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui, santosrsb2004@gmail.com, ok? Lembrando, não vou tratar aqui sobre a questão explicando a fundo os posicionamentos escatológicos, apenas vou tratar para vocês aqui a questão do posicionamento da obra, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui? Vamos lá, para começar, pré-milenismo histórico, fundamentos da escatologia primitiva e pós-tribulacionista. Isso aqui é uma edição da editora Trinitatis, tá? E o autor é o Leonardo Assis, pastor Leonardo Assis, né? Até mandando um abraço para ele, que nós conseguimos essa obra diretamente com ele, é um pastor batista, né? E praticamente aqui mora ao lado do nosso município aqui. Um grande abraço, Deus abençoe poderosamente a ele. Vamos tratar aqui dessa obra aqui rapidamente, para não nos alongar. Quem é o pastor Leonardo Assis? Aqui, ó. Leonardo Assis é carioca, teólogo e um dos pastores da Igreja Batista Nova Dimensão em Nilópolis, Rio de Janeiro. É professor nas áreas do Antigo Testamento, teologia bíblica, sistemática, foi durante anos coordenador acadêmico e professor da CTM, Seminário Teológico Transformar, e alguns outros seminários pelo Rio de Janeiro. Aqui assim, né? É bacharel em teologia pela Fatim, especialista em Antigo Testamento, História de Israel pela Faculdade Kennedy e mestrando em Estudos Históricos Teológicos pela FAIT, Faculdade Iguaçuana de Teologia. É autor de alguns livros, como As Duas Casas de Israel. Aqui é interessante, tem outras obras. Quem quiser depois fazer uma pesquisa no Google, tá, vai encontrar essas obras por aqui, ó. Reflexão, tá? Tesouro Descoberto e o Deus e o Tempo, da editora Filos. Israel na Profecia, editora Fonte, no caso a Fonte Editorial, tá? Casado com Renata Lins Assis e a pai de Esther. Aqui você tem 296 páginas, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, adequar a câmera para melhorar o visual. Vamos para o sumário. Interessante, tem alguns autores aqui, ó, que falam sobre a obra. O Robert Van Vost, tá? Fala algo sobre a obra. É o mesmo que vai tratar aquela obra Jesus fora do Novo Testamento. Você tem Craig Blumberg, ó, PhD, Walter Kaiser Jr. Só mestres, né? Vamos aqui para o sumário. Os irmãos podem pausar também para visualizar melhor. Prefácio e introdução. Você tem aqui capítulo 1. Apostasia, revelação do anticristo e grande tribulação, os últimos eventos antes da volta de Cristo. Aí você tem aqui apostasia, o anticristo, a grande tribulação, excurso, grande tribulação, passado ou futuro. Capítulo 2, pós-tribulacionismo, a volta de Cristo, após a tribulação. As características do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo no Antigo Testamento, o pós-tribulacionismo no judaísmo, intertestamentário. O pós-tribulacionismo no Novo Testamento, o pós-tribulacionismo nos livros apócrifos e pseudepígrafos. Capítulo 3, pós-tribulacionismo na patrística. Você tem aqui Didaquê, Papias, Barnabé, Justino Mártir, Irineu de Lyon, pastor de Hermas. Vários autores que vão falar sobre isso. Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Comodiano, Lactâncio, Vitorino, Metódio, Efrem, Cirilo, Hilário, Ambrósio, Agostinho, Sulpício Severo, Tricônio, Hilarião,
Romano Melodista, Gregório Grande, João Damasceno, Venerável Beda, Excurso. A igreja primitiva era intratribulacionista. Capítulo 4. Pré-milenismo, a volta de Cristo antes do milênio. O conceito do milênio, a significação do milênio, as interpretações do milênio, a promessa milenar de Cristo e a esperança dos apóstolos, o texto base do pré-milenismo, o pré-milenismo e ambos os testamentos. Continuando aqui. Os defensores do pré-milenismo ao longo da história. Capítulo 5. Pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. O uso das profecias do Antigo Testamento no Novo, tipologia, literalismo. Alianças ou dispensações. Qual é a estrutura bíblica correta de relacionamento entre Deus e o seu povo? Discurso. Como os pais da igreja abordavam as escrituras. Promessa da terra, dispensação da graça, segunda vinda de Jesus, Israel, igreja ou ambos na grande tribulação. Terra ou céu, onde a igreja passará a eternidade. Interessante, né? 6. A interpretação futurista moderada do Apocalipse. O livro selado e o cordeiro, selos, trombetas e taças. Você vê que é muito completa nessa obra, né? Vai abordar vários tópicos aqui do Apocalipse. 7. Os interlúdios, os 144 mil selados, a grande multidão, a visão do anjo, as duas testemunhas, o dragão, a mulher e o descendente, a besta, o falso profeta e os 10 reis. Capítulo 8. Visões de consolo, os 144 mil selados no Monte Sião, os 3 espíritos imundos e os 3 anjos celestiais, a ceifa e a vindima. 9. O cumprimento do mistério de Deus, a recompensa de justos e injustos, a ira do cordeiro, o aprisionamento do diabo, o reino milenar, a derrota final do diabo, o julgamento final, a nova terra. Apêndice 1, Apocalipse 3:10. Apêndice 2, iminência. Você tem a bibliografia aqui. Vamos dar uma olhada no que ele vai falar. No caso, aqui, ó. Israel, igreja ou ambos na tribulação. Vamos lá, vamos ver uma parte aqui onde ele vai tratar. Interessante, ó. Tratando aqui direto com o Rodman Williams. Ó, mas como diz J. Rodman Williams. Espera aí, antes de pegar aqui, vou dar uma introdução aqui, ó. Outro motivo é que a palavra grega eclésia, a igreja, não aparece nos capítulos 4 e 21. No caso aqui, fortalecendo alguns posicionamentos de pré-tribulacionistas, né? Dando a entender que os santos mencionados neste espaço do livro fazem parte de outro grupo de crentes, não da Igreja de Cristo, conforme Walvoord, 2002, página 473. É a obra da Carisma, né? Que fala sobre o arrebatamento. Ó, pois esta subiu, arrebatamento, antes da grande tribulação. Logo, os santos do Apocalipse, segundo eles, seriam o grupo dos 144 mil selados de Israel. Mas como diz J. Rodman Williams, quem conhece a teologia sistemática dele, né, ele vai falar: a argumentação de que Apocalipse evidencia uma espécie de remoção antes da tribulação não pode ser provada. Afirmar que as muitas referências aos santos em Apocalipse não se referem à igreja é um erro sério. Os santos em todo o Novo Testamento são os crentes em Cristo. Eles são a igreja. Além disso, ao longo de sua história, desde o tempo de Cristo, os santos tiveram de enfrentar perseguição. Ele está dizendo que é praticamente quase que uma regra, a igreja inteira, até mesmo no período de tribulação, passar pela perseguição, né? Se todos os santos de todas as eras passaram, por que a igreja, nos últimos dias, né, antes do arrebatamento, seria isenta de perseguição? Ó, sem dúvida, a palavra igreja não aparece em Apocalipse 4:19, mas o termo também não é usado para os que estão no céu e são citados várias vezes nesses capítulos. Por que então os presumivelmente arrebatados não são chamados à igreja? Se usarmos o mesmo raciocínio, Israel também deveria ser arrebatado, pois não se acha a palavra Israel entre Apocalipse 7:4 e 21:12. Olha só, hein? Todavia, Hero insiste na remoção da igreja, apelando para 1 Coríntios 10:32, afirmando que no Novo Testamento há sim um contraste entre o Israel natural e a igreja.
E por causa disso, segundo ele, o tratamento de Deus para com Israel nos tempos da tribulação leva a crer que a igreja será tirada antes da terra antes do início da tribulação, que se aplicará especialmente a Israel. Aqui tem o posicionamento do Madison. Aqui tem outro ponto interessante. Assim como os judeus... Prestem bem atenção nessa parte aqui, irmãos. Claro que tem muitos que não vão... posicionamentos contrários. Isso aqui é uma coisa que não depende da questão de ser salvo por causa de crer ou não crer. Essa questão aqui, cada um tem sua perspectiva. Mas é interessante analisar. Assim como os judeus e gentios circuncidados participavam das 7 festas do Senhor, que eram tipos de redenção em Cristo, pois tinham uma só lei, Êxodo 12:49, o pré-milenismo histórico ensina que quando Israel desobediente passar pela tribulação, ele terá a companhia tanto dos judeus quanto dos gentios convertidos. Paulo afirma claramente que a vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, por ocasião do arrebatamento, se dará após a revelação do homem do pecado. Isso aqui todo mundo tem ciência disso, que Paulo sempre enfatiza isso. O que implica na participação da igreja no tempo de perseguição deste homem. Essa é a ordem dos eventos segundo o apóstolo dos gentios: apostasia, revelação do anticristo, grande tribulação, ressurreição dos mortos, arrebatamento por ocasião da revelação de Cristo, encontro com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2. O ensinamento de Paulo se encaixa perfeitamente com as palavras de Jesus, que em seu sermão escatológico diz que sua vinda será após a tribulação daqueles dias. Que está dizendo que nunca houve nem haverá um evento igual a esse, né? Mateus 24:29. Além disso, Paulo diz que não haverá arrebatamento sem que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Ou seja, a ressurreição dos justos, né? Aqui, tem que estar em Lucas 14:14. Antecederá o arrebatamento. Dentre os ressuscitados estarão muitos cristãos que foram martirizados durante a grande tribulação, pois não adoraram a besta nem sua imagem. Tanto a ressurreição do justo quanto o arrebatamento ocorrerão no último dia antes da instauração do reino milenar. Não antes da grande tribulação. Sim, a igreja permanecerá aqui na terra durante a tribulação. Esse é o posicionamento dele. Vamos aqui para a página 212. A gente vai falar sobre os 144 mil. Né? O texto aqui, os testemunhos de Jeová, muitos se apoiam, né? Sobre a grande multidão. Enquanto o selamento precedia as angústias do fim dos tempos, agora a grande tribulação já é coisa do passado. Os selados já passaram pela tribulação, e os outros mais se uniram ao grupo. Essa grande multidão vem da grande tribulação, com vestes brancas, palmas nas mãos. De acordo com o contexto veterotestamentário, as palmeiras são para comemorar a festa dos tabernáculos. Percebe-se então que não há ênfase nenhuma no martírio. A ênfase está na vitória sobre as forças do mal e a fidelidade a Cristo em meio à terrível conflagração, e são dois dos caminhos interrelacionados para a vitória, o da perseverança em geral e o do martírio em particular. O martírio conduz esses santos a uma posição sacerdotal preeminente, pois estão no santuário, o que é lícito apenas ao sacerdote, e ali diante do trono de Deus prestam culto dia e noite, o que não era concedido a ninguém, nem mesmo ao sumo sacerdote. Ele vai tratar aqui, a questão dos 144 mil não é um grupo particular, onde a igreja já teria ido antes da tribulação e esse grupo iria depois. Na questão se a igreja vai todos juntos antes, né, como Paulo fala, não precederemos aqueles que dormem e vamos encontrar com o Senhor nos ares, junto com aqueles que vão ressuscitar do primeiro. Então, como uma parte da igreja passaria o resto da tribulação, enquanto outros já estariam no céu? É uma questão que todo mundo tem que pensar, né, irmãos? Claro, não dando ênfase nem para um nem para outro ponto. É a questão que a gente tira daqui do que o autor está colocando, tá bom? Aqui é uma aula sensacional para vocês aí, para quem gosta de pesquisar, o posicionamento aqui pré-milenismo histórico dentro da escatologia. Tá aí, Editora Trinitate, do pastor Leonardo de Assis. Mais uma dica para vocês aí, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.